É daqui. Certeza, eu fiquei todas ali. Ó. Glória, boa Essa? noite, nós estamos ao vivo. Nós Boa, boa estamos ao noite. vivo, tá? Boa noite, tudo bom, gente? Para quem está assistindo, estamos ao vivo aqui. Lorena vai, a gente vai falar sobre a questão da prevenção do câncer do colo uterino, né? Aproveitando que é março lilás, estou com a camisa lilás, tá? Tá bem? Isso aí, para dar uma moral para a causa. Estou a caráter, né? Só eu, né, pelo visto, né? Oh, meu Deus do céu, mas é minha cor favorita. Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lorena. Você me conta aí mais ou menos como é que isso está funcionando, como é que funciona essa questão agora. Porque é o seguinte, a gente começou aqui, Lorena, para quem não sabe, eu vou até começar aqui direitinho, né, fazer a apresentação. Ela é médica, minha amiga de muitos anos, muito poucos anos, né? Eu adoro falar isso, adoro falar isso. Muito poucos anos, Muitos, porque muitos dizer que a anos. gente está velho, e na verdade isso não é uma realidade, né? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, nós estamos aí nessa jornada. E, bom, hoje no virtude e ela trabalha também lá comigo, né? Trabalhava comigo, né, na FMO, do HC, se formou comigo lá no Rio, e hoje nós vamos conversar daqui a pouco também, para a gente conversar sobre a prevenção do câncer de colo. Eu descobri há pouco tempo que a Fátima Bernardes teve essa história de câncer de colo. Não sei nem se é real, porque eu estava pesquisando aqui para poder fazer o nosso, como é que chama? Para fazer o podcast, né? E aí a gente passou assim a gente olhar e apareceu que ela teve isso. Eu não sabia, nem sabia. Mas de qualquer forma, é por conta do Março Lilás e a gente faz, né? A gente vai fazer essa prevenção. Deixa eu só fazer uma prevenção aqui, que depois quando eu fizer o corte facilita para mim, tá? Tá. Pronto, agora a nossa primeira etapa é a gente conversar um pouquinho, porque a gente deve ter um público leigo, para a gente poder falar sobre o que é a doença, de como é que funciona essa doença, tá? Como é que funciona a patologia, como é que funciona a doença. A gente sempre teve a ideia do câncer de colo, pelo menos na faculdade, que era uma doença que sempre teve relação com a HPV, né? A gente sabia disso, mas a gente tinha como história, pelo menos que passaram para a gente na época, história natural, que era uma doença de crescimento lento. A primeira coisa que eu queria que você pudesse comentar era sobre essa questão do março lilás, porque eu acho que a gente só se toca nas cores das doenças em agosto, quando a gente começa a falar sobre a prevenção do suicídio, né? Começou de trás para frente, né? Essas coisas das cores dos anos, agora está ocupando o ano inteiro. Exatamente. A gente tinha a questão do agosto amarelo, não, setembro amarelo, né? Setembro amarelo, aí depois Outubro rosa, novembro azul. e depois foi chegando. Aí eu queria saber de você como é que ficou essa história, né? Do novembro azul e tal, essas coisas. Não, é interessante que essas campanhas são muito importantes, porque as pessoas deixam passar os seus cuidados, né? Uma vez por ano é bom parar para se cuidar, para fazer os exames. O que você acha que fez mês passado, e na verdade já se passaram 4, 5 meses, né? E aí serve para lembrar nas pessoas se cuidar e nas outras doenças olhar para as pessoas ao lado, né? Também, né? Ter empatia, prestar atenção a sinais que antes a gente não parava tanto para dar atenção no lado emocional, psicológico, né? Você está falando foi janeiro amarelo, não foi? Tem o da saúde mental, tem o da prevenção do suicídio, né? A gente tem uma taxa alta de suicídio também.
então. Tudo é importante. Setembro começa aí. Mas o Março Lilás fica longe, né? Engraçado, né? Não sei se é porque é perto do carnaval, entendeu? O pessoal está mais preocupado com as. Como é que chama? As ladeiras de Olinda, né? Não sei. Provavelmente sim, porque a gente sabe na teoria como que tem que fazer, que tem que usar camisinha, que tem que se prevenir, né? A gente sabe que a maioria das pessoas pode ter doença e ser totalmente assintomático, né? E aqui cabe a gente falar de HPV, tá? O HPV, quando se fala de câncer de colo de útero, tem que se falar de HPV. Que é um vírus com a prevalência altíssima na população brasileira, né? Estima-se aí que em algum momento da vida, 80% das mulheres com vida sexualmente ativa vão entrar em contato com esse HPV. Antes, a gente achava que era como o vírus da herpes, que ele ficava para sempre, né? Que se levava até o fim da vida. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Tá? O organismo ele consegue eliminar o HPV depois de algum tempo, né? E a gente considera um critério de cura, né? A pessoa que tem 2 anos sem nenhum tipo de lesão de colo, né? E uma captura híbrida negativa também, tá? Então, o HPV, ele está muito prevalente na nossa sociedade. E se quando a gente não trata, não faz a prevenção, uma vez instalada a doença, como é que funciona? A gente sabe que ela vem no colo, né? Tem aquela questão da prevenção do tecido e tudo mais, né? Mas ela progride. Tem o HPV, pronto. A pessoa pode ter HPV a vida toda, passar anos com HPV, transmitir para outras pessoas, e a maioria das pessoas não sabe nem que tem, tá? Aí que é o grande perigo, né, dessa história, né? Lembrou aí de ser depois do carnaval, que o pessoal esquece de tudo, dos protocolos, né? Vai para a ladeira, né? Vai para a ladeira de Olinda, vai para a ladeira de não sei para onde, vai para a festa, vai não sei para, né? E aí aproveita, né? Aproveita o carnaval, digamos assim, né? Isso. E aí, eita, câncer de colo. Meu Deus, temos câncer de colo. entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Entre outras coisas, né? A rapadura é doce, mas não é mole não, literalmente, né? E é interessante colocar aqui o tempo de evolução de doença que você perguntou, né? Tem vários tipos de vírus, tem mais de 200 tipos de vírus. Sim, mas e tem a doença instalada, né? Porque a questão do vírus, veja bem, a gente vai falar no segundo segmento sobre essa questão de vacinação. Tem vírus, para quem não sabe, que está vindo aqui, tem acho que mais de 100 tipos de HPV que foram identificados, né? Mais de 100 tipos de HPV que foram identificados. Quando a gente fala, por exemplo, do câncer do pênis, a gente fala muito de 16 e 18. Mas a gente não fala sobre vacinação. O guideline da Sociedade Europeia agora, americana, não recomenda a vacinação dos meninos, mesmo tendo essa questão bem identificada do HPV. Entendeu? Em meninos aqui funciona diferente, né? É isso que depois a gente vai falar. Mas uma vez instalado, porque a gente fala muito que a gente pode fazer crioterapia para queimar, né? Pode cauterizar, pode fazer colonização, né? Entendeu? E a gente tinha aquela lenda, que eu não sei se é real, porque eu não participei disso, né? Só ouvi dizer, daquela senhora que tinha câncer que apareceu com um lencinho aqui que já era metástase, entendeu? E aí era uma lenda urbana, né? Igual o crocodilo da Agamenon, né? De que aparecia essa senhora que já era metástase, que ela nunca tratou, passou anos sem tratar, e aí apareceu ali. Aí para você esclarecer se isso é lenda, se isso existe, ou se aquilo falácia, se é lendas de corredor do antigo da Freguilha, né? O atual ele deve ter as mesmas lendas, fantasmas da feira, Pronto, aí, sobre tempo de evolução, o que a gente espera normalmente de HPV de baixo risco, né, é que esse tempo de evolução ele possa
ser de até 10 anos, né? Pode levar até 10 anos da parte do diagnóstico até ele se transformar numa doença avançada, tá? E quando tem o HPV, esse processo é acelerado, tá? Então, a paciente que não faz seus exames regularmente, quer dizer, a paciente que faz seus exames regularmente, que faz preventivo, colposcopia, vai ao ginecologista, ela dificilmente vai ter um câncer de colo de útero. Na verdade, as lesões precursoras, elas demoram, né, muitos anos para se transformar no câncer, a não ser que essa mulher ela tenha imunidade baixa ou ela tenha um HPV de alto risco. Esses HPV de alto risco são capazes de realizar modificações rapidamente no colo do útero, né, de 6 meses, 1 ano. E o HPV, a gente brinca que ele é o demônio, né? Eu gosto muito de falar isso na aula, porque ele se apresenta de várias formas. Ele pode se apresentar como verrugas, né? Geralmente, os de baixo risco... Olha o cachorro, bota o cachorro para lá. Os de baixo risco, eles costumam se apresentar como verrugas, né? Ou vir assintomáticos, tá? E os de alto risco que causam realmente as modificações no colo do útero. Entendi. Mas a pessoa pode ter mais de um tipo de HPV ao mesmo tempo. Entendi. Caramba, mais um tipo de HPV. E hoje você faz ainda conização, histerectomia para câncer de colo? Sim. Então a progressão dele então tem a lesão do HPV, tem a lesão uma vez instalado o câncer, né? Tem a questão da instalação do câncer. Depois da instalação desse câncer, você pode queimar, fazer só crioterapia, ou você parte para conização? Pronto, olha aqui, eu tenho uma imagem aqui das lesões precursoras. Eu posso mostrar? Pode mostrar. As lesões precursoras, ver se está conseguindo ver aqui, que é NIC 1, 2 e 3, né? Eu tenho aqui um... Deixa eu mudar aqui o nosso layout, que aí o layout Vou fica... aumentar a tela. Não, eu coloco o layout aqui para você, peraí. Daí. Ó. Aqui eu tenho uma figura mostrando as lesões precursoras, tá? Do câncer de colo. Tá. Então, aqui eu tenho um colo normal, que eu tenho as células da camada basal aqui. E aí eu tenho o NIC1, que é esse segundo estágio aqui, que eu tenho alterações no terço inferior, tá? Do epitélio. Eu estou falando aqui de intraepitelial. Então, são lesões que ainda não são câncer, tá? Entendeu? Então, NIC1, NIC2, NIC3 não são câncer, não é isso? Não são câncer. Quer dizer, mas aqui você já está aqui como carcinoma in situ, né? O NIC3 é o carcinoma in situ. É o tempo que demora, né, desse primeiro, do NIC1 até o NIC3, que são até 10 anos. Quando o paciente não tem HPV, tá? Quando ela tem HPV, esse processo é acelerado. Entendi. Entendeu? Então, aqui a gente consegue fazer a cirurgia, uma cirurgia pequena, que é a conização. Isso no NIC3, né? Confirma aí. NIC3, velho. Tá. NIC3 já é o câncer localizado, tá? Vou tirar aqui, vou voltar aqui para a tela. Volta para você. Aí. A partir do momento em que você não tem isso, aí a gente muda, né? Entendeu? Uma vez que você tem um câncer instalado, aí você pode fazer a conização, até o NIC3, é isso? Isso, o NIC 2 e 3 você faz o cone ou um CAF. E aí você retira toda a zona de transformação e a lesão. E manda para estudo. Entendi. E aí você consegue cura, né? Só com esse procedimento. Entendi. Se passar e você não tratar, aí você tem que partir para os procedimentos maiores, né? Cirurgia maior, que aí tem que tirar útero, anexos, linfonodos. Entendi. Terço superior de vagina. É a cirurgia ampliada, a histerectomia ampliada. Cirurgias ampliadas, né? Entendi. Isso. Tô entendendo. Tá, então... Bom,
Então é basicamente isso na primeira parte que a gente fala sobre essa questão do que é a doença, né? Entendeu? Do que é efetivamente a doença, de qual é a história natural dela e o tratamento tardio. Tem quimioterapia, vocês fazem quimio para doença Faz avançada? quimio e rádio. Quimio e rádio para doença avançada, né? É, Entendi. Para doença avançada faz quimio e rádio, tá? depende do cada caso. Porque a gente fala muito de HPV, a gente fala sobre o carcinoma de colo e a gente fala sobre o câncer de pênis também, que seria, não digo equivalente porque não seria correto falar equivalente entre um câncer ginecológico e o urológico, né? Não é exatamente assim, mas o que se relaciona mais ao HPV no homem seria o câncer do pênis, né? Entendeu? Isso por conta da relação do câncer. Mas o câncer, a quimioterapia e a radioterapia no câncer de pênis a gente não vê com bons olhos, sabe? Não é muito bom pra gente no câncer de pênis, por isso que eu perguntei. Tá? Também o efeito pós, também de rádio, é terrível. Então, mas aí pra gente a radioterapia é péssima, e é catastrófico pra gente porque a gente faz uma penectomia e nessa penectomia você mexe muito com a parte de sexualidade do homem, por razões óbvias, né? E é um pouco diferente. Eita, tem Deixa eu alguma pedir um coisa? instantezinho aqui para você, só Tá. um Eu vou um fazer. segundo.